Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Estamos vendo aqui uma passagem bíblica do livro do profeta Ezequiel e vimos que é identificado o profeta Ezequiel não como um profeta, mas da linhagem sacerdotal. Então, vemos como Deus trabalhou na vida de um profeta. Ele veio não como um ofício, por exemplo, a família dele era uma família de sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que vir da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Ele tinha todos esses requisitos. O sacerdote, ele começava a vida toda acompanhando os outros sacerdotes, os pais, os parentes, e quando estava mais ou menos com 25 anos de idade, passava-se a uma espécie de estágio para, com 30 anos, assumir o ministério de sacerdote, que duraria até os 50 anos. Então começava com 30 e terminava com 50. E, na verdade, existe alguma divergência porque mudou no decorrer do tempo, mas basicamente o entendimento comum era esse, que o sacerdote começava o ministério com 30 e finalizava com 50. Vemos então que quando ele estava prestes a começar o seu ministério, 25 anos, a Babilônia invadiu a nação de Israel e levou cativo. E ele foi junto, mais ou menos 597 a.C. E nessa confusão toda, quando ele estava começando o seu estágio, a sua preparação para ser sacerdote, ele é levado cativo. 5 anos depois, é que o versículo vai dizer, ele estava junto dos cativos lá na Babilônia, longe do templo, longe dos seus costumes, não tinha mais adoração, ele estava em uma situação complicada. E o que impressiona aqui é que o sonho dele, porque ficaria 40 anos como exilado, 40 anos, então se ele estava com 30, mais 25, mais até completar, 25 mais 40 dava 65 anos, e ele deveria finalizar o ministério com 50 anos, o sonho dele de ser sacerdote já estava acabado. E ele sabia disso. Ele sabia que ficaria 40 anos como exílio. Porém, Deus chama ele para uma nova missão. Chama ele para ser profeta. Então, quando parece que tudo está terminado, Deus levanta um homem em vez de sacerdote para ser profeta. O sacerdote representa o povo a Deus. O profeta representa Deus ao povo. Como sacerdote, ele deveria representar a nação de Israel para Deus. Mas como profeta, ele representa a palavra de Deus para a nação de Israel. No caso do profeta Ezequiel, para o mundo, porque ele profetizou para as nações. A Bíblia diz que eu te dei por atalaia sobre as nações. Então, ele profetizava sobre as nações daquela época. Vemos que o povo de Israel estava com problema na adoração, estava com idolatria, trocaram o verdadeiro Deus por deuses pagãos e estava com problema de injustiça. É uma nação que estava espiritualmente morta. E morto não fala, morto não adora, morto não arrepende, morto não pede perdão, morto não adora, morto não prega. O que acontece aqui é que um sacerdote no meio de um povo morto, de acordo com Ezequiel capítulo 37, Ezequiel 37 mostra um vale de ossos secos, representando a nação de Israel. Então, ser sacerdote em uma nação morta e seca não faz sentido algum. Deus levanta ele como um profeta
para dar uma palavra de vida, uma palavra profética. Deus usa ele de uma outra forma. Eu aprendo aqui que, independente dos meus sonhos, dos meus propósitos, da minha expectativa, Deus sempre tem algo melhor e algo maior para mim. Parece que tudo está dando errado às vezes, mas deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Apenas fique na dispensação do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê palavra de vida, como o Senhor deu para o profeta Ezequiel, para profetizar sobre um vale de ossos secos, para profetizar, Pai, sobre a nossa vida espiritual, sentimental, emocional, financeira, próspera. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, avivar a Tua obra, avivar esse irmão, essa irmã que ora comigo e abençoá-los em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã com mais Palavra de Deus.